Bom, é muito provável que você já tenha ouvido falar do MST por conta da campanha eleitoral lá de 2018, na candidatura de Guilherme Boulos, né? Que ele é presidente do MTST, que é Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o MST é dos Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Teto. E no caso, ele ficou muito marcado por conta, né, dessas movimentações, desses movimentos dos trabalhadores. E há quem diga que isso foi bom para ele, mas não fez ele ganhar, então não valeu tanto assim. Só que o MST, né, ele surgiu lá em 1984, que foi no Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, no Paraná. E é importante que observar que em 1984 o Brasil estava vivendo uma ditadura militar. E esses movimentos, né, que estavam surgindo, o MST ele é um conjunto dos movimentos que estavam acontecendo. Só que eles se juntaram depois, né, formaram o MST. E foi em 1984, porque a ditadura militar no Brasil, ela estava enfraquecendo, estava abrindo ali uma possibilidade de um processo de redemocratização do país que ocorreu futuramente. E esse movimento, ele não é muito bem visto pela maioria das pessoas, mas a gente vai tentar explicar aqui o máximo possível. Então, é isso. Objetivos do movimento. O MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ela declara que seus objetivos principais são sintetizados no lema como Terra para quem nela trabalha. São lutar pela terra, lutar pela reforma agrária, lutar por mudanças sociais no país. Em suma, a demanda central do movimento é pela reforma agrária. Bom, e eu vou falar um pouco de como o MST age. O MST ele acaba agindo com uma boa mobilização do movimento que se dá por meio de marchas e ou ocupações, que estabelecem os acampamentos deles, os que chamam de acampamento do MST. Esses acampamentos constituem na ocupação de propriedades de terra que geralmente estão em situação irregular ou ilegal. E nós vamos acabar explicando essa questão um pouco mais à frente. E bom, nessas propriedades, as famílias que fazem parte do movimento, elas instalam um acampamento, ou seja, passam a viver ali como forma de exercer pressão pela desapropriação daquela propriedade que está irregular. E nos acampamentos, as famílias desenvolvem a agricultura familiar e em forma de cooperativas. Quando a terra é desapropriada pelo governo, ou seja, quando o governo reconhece que a propriedade está irregular, ela é concedida àquelas pessoas que estão ali vivendo e produzindo. E bom, nesse estágio é quando as famílias que vivem naquele acampamento do MST, elas ganham os direitos sobre a terra, e se dá o nome de assentamento, que é um processo que costuma levar muitos e muitos anos. Bom, atualmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra organiza-se em 24 estados por todo o país e é composto por mais de 350 mil famílias, possui mais de 2.000 escolas públicas em seus acampamentos e é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. Bem, eu vou falar o grande objetivo do MST, que é a reforma agrária, que consiste em uma reorganização das terras no campo, que daí veio a frase muitas terras na mão de poucos. O que seria? Seria pegar grandes propriedades de terra que serão divididas em propriedades menores e redistribuídas para uma grande quantidade de pessoas. E ela é feita de várias formas para pegar esses terrenos. Uma deles é pegar os terrenos que é o modelo latifundiário, que são grandes propriedades de terra, e transformá-la em um modelo mais igualitário, espalhando essas terras para muitas pessoas. E outra delas é colocando pré-requisitos nessas terras, que quando elas não são seguidas a risco, as terras são tomadas e distribuídas para outras pessoas, para que assim elas sejam tomadas. Que isso também serve para que de uma certa forma cuidem melhor do solo, porque muitos dos modelos latifundiários não cuidam bem do solo, que acaba causando a desertificação. Então eles distribuindo a propriedade para várias pessoas garante que alguma delas sejam cuidadas de maneira
boa para que o solo fique bem. Bem, a reforma agrária começou lá em 1964 com o governo de João Goulart, que foi criado o Estatuto da Terra. Esse estatuto determina como a reforma agrária é estendida no Brasil. O conjunto de medidas que visem a promover melhor de distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Fora o modelo de pré-requisitos da terra, tem também o de você comprar o terreno do dono dessa grande terra. Mas com o aumento do valor das terras, esse modo se tornou inviável para o governo, que teria que pagar muito dinheiro para conseguir uma terra para poder distribuir para as pessoas. Por isso que o MST demora muito para conseguir esses terrenos, porque precisa que algum grande dono de terra não atinja o pré-requisito para o cuidado da terra para que seja tomado. Bom, e qual a função social da terra no Brasil? De acordo com o Estatuto, a função social que as propriedades rurais de terra devem cumprir no Brasil são aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, de acordo com o artigo 186. No caso do não cumprimento, a Constituição de 88 ela prevê, no seu artigo 184, um processo de desapropriação, ou seja, uma indenização para fins de reforma agrária. Na prática, isso significa que o Estado desapropria grandes latifúndios, ou seja, grandes terras, que não cumprem com sua função social, e realiza sua redistribuição entre pequenos agricultores e camponeses sem terra. Esse processo é responsável pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Foi fundado em 1970. Aí vem a pergunta: será que a reforma agrária já existe? Não exatamente. Como mencionamos, nunca ocorreu uma reforma estrutural no Brasil, ou seja, um processo para efetivamente redistribuir a terra de forma mais igualitária. O que existe, na verdade, no Brasil são pequenas redistribuições das grandes propriedades que estão em situação irregular, como no caso do que prevê no artigo 184 da Constituição de 88. E ainda assim, esse processo de desapropriação e redistribuição se dá de forma muito lenta. Isso faz com que muitas famílias permaneçam em situações de acampamento em terras irregulares, aguardando o chamado assentamento, que é também quando o INCRA reconhece o direito sobre a terra. Porém, em 2017, de acordo com esse instituto, nenhuma família foi assentada, nenhuma família recebeu esse direito. Os acampamentos do MST são uma forma de pressionar por esse direito, pela desapropriação das terras irregulares, mas a demanda do movimento vai além. Eles desejam um processo mais amplo de reforma agrária. E agora eu vou falar um pouco sobre como a população acaba dando uma encarada sobre isso, tá? Bom, o movimento ele acaba encontrando bastante resistência por parte da população e é alvo de muitas críticas frequentes. Um dos argumentos utilizados é de que o MST luta por modo de vida antiquado, buscando levar o Brasil de volta ao passado. E como o movimento é formado por trabalhadores rurais que demandam de propriedade, demandam de terra para realizar essa agricultura familiar ou cooperativa, alguns críticos entendem que trata-se de um movimento anti-progresso, E eles utilizam de argumento que o Estado deveria colocar essas pessoas para trabalhar nas cidades. E o principal argumento mesmo contra o movimento é de que seus participantes seriam invasores de terra. E esse argumento é dividido em dois. A primeira parte é: há aqueles que defendem que qualquer acampamento do MST é uma invasão de terra e fere o direito à propriedade do dono da terra. E a outra parte, que também há quem acuse, o movimento de invadir legalmente propriedades que não estão irregulares,
No caso da fazenda Esmeralda em Duartina, por exemplo, a propriedade, ela, caso o senhor não saiba, foi ocupada pelo MST, mas a justiça determinou a reintegração de posse da propriedade ocupada para o dono, né? Ou seja, a justiça ela reconheceu que a propriedade estava irregular e dessa forma a ocupação estava violando o direito de posse do proprietário. E também a própria reforma agrária. O objetivo central do MST também recebe várias críticas. Consequentemente, aqueles que são contrários à reforma são também contrários a esse movimento. Alguns argumentam que a pobreza, miséria e fome não seriam resolvidas com essa redistribuição das terras. E citou um exemplo da antiga União Soviética, que redistribuiu a terra, mas não teve o menor sucesso em eliminar a pobreza. E outra crítica frequente ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra é de que este movimento seria um projeto anticapitalista e que prega a doutrinação marxista da sociedade. Muitos acreditam que a redistribuição da terra seria apenas o primeiro passo para entregar o Brasil ao comunismo. Frequentemente, os críticos ao MST referem-se a ele como um movimento terrorista. Essa denominação tem gerado controvérsia, pois possibilita a criminalização do movimento, através da lei antiterrorismo.